Olá, hoje a gente vai dar continuidade ao assunto isomeria. Nessa segunda parte do assunto de isomeria, nós vamos ver isomeria espacial. Hoje vamos estudar a isomeria espacial, que é também chamada de estereoisomeria, né? E é o tipo de isomeria cuja estrutura molecular das substâncias orgânicas apresenta diferentes estruturas espaciais. Ou seja, a gente consegue também explicar essas moléculas, esse tipo de fenômeno de isomeria, a partir da sua estrutura no espaço, certo? Mas isso não quer dizer que a gente não vai entender trabalhando com o livro, que é um plano, ou com a tela do computador ou do celular, que também são planos. A gente consegue sim perceber e entender esse fenômeno que é explicado com as moléculas, com a estrutura das moléculas no espaço. A isomeria espacial ainda se divide em isomeria geométrica e isomeria óptica. A isomeria óptica nós vamos estudar na próxima aula. Hoje a gente vai começar a estudar isomeria geométrica. A isomeria geométrica é também conhecida como cis-trans, certo? E é o tipo de isomeria espacial que avalia e compara a posição no espaço dos ligantes de dois átomos de carbono em uma cadeia orgânica, né? Então, ela ainda também se divide, ela pode ser visualizada, ou melhor, ela acontece quando a cadeia é aberta com dupla ligação ou em compostos cíclicos, certo? Mas ainda existem algumas condições, mesmo tendo uma cadeia aberta e com dupla ligação e sem compostos cíclicos, ainda tem algumas condições que vocês precisam observar nessas moléculas para perceber a existência da isomeria geométrica. Só relembrando a vocês, que foi dito na última aula, na parte 1 de isomeria, se vocês quiserem assistir novamente, eu vou deixar aqui embaixo para que vocês assistam, revisem, certo? Isomeria plana. Eu disse lá naquela aula que isomeria é o fenômeno onde dois compostos ele tem estruturas diferentes, mas fórmulas moleculares iguais, certo? Então, aqui é a mesma coisa. A única diferença é a explicação e a percepção dessa isomeria, ok? Então, novamente, a isomeria geométrica ela acontece com cadeias abertas, com dupla ligação e em compostos cíclicos. Vamos começar aqui com o primeiro caso, que é quando ela acontece em cadeias abertas com dupla ligação. Né? Eu coloco já o primeiro exemplo, que é o but-2-eno. Né? Então, a gente costuma, né, desenhar o but-2-eno dessa maneira aqui, né? Linear, de maneira linear. Só que no espaço, a molécula não é linear. Né? Então, para que a gente possa perceber a isomeria geométrica, a gente vai ver outra forma de escrever essa molécula. A gente começa pegando os carbonos da dupla ligação. Eu desenho primeiro os dois carbonos que estão ligados por dupla ligação. Lembrando a você que todo carbono é tetravalente e forma 4 ligações, em volta de cada carbono tem que ter 4 ligações. Pronto, já coloquei as 4 ligações dos dois carbonos, agora eu vou completar colocando os ligantes de cada um. Percebam que o carbono que está à esquerda, né, ele está ligado a um metil e a um hidrogênio. E o carbono que está à direita também está ligado a um metil e a um hidrogênio. Vou colocar agora nessa estrutura. Olha aí, o carbono da esquerda, metil e hidrogênio, e o carbono da direita, metil e hidrogênio. É a mesma molécula, escrita de maneira diferente. Para que a gente possa perceber a isomeria geométrica, é o que a gente faz. Eu corto essa molécula bem no meio, certo? Da ligação, e eu vou procurar do lado direito e do lado esquerdo ligantes que sejam iguais. Nesse caso, todos os dois ligantes são iguais. Eu tenho do lado esquerdo metil e hidrogênio, e do lado direito também tenho metil e hidrogênio. Então, eu escolho um desses ligantes para tomar como base. Eu vou escolher o metil, certo? Então, do meu lado esquerdo, eu marco o metil. Do meu lado direito, eu também vou marcar o metil. Agora, percebam, agora que eu circulei os dois radicais metil, notem que todos os dois estão no mesmo plano, no plano superior da minha molécula, certo? Mas poderia acontecer, vou novamente desenhar essa molécula aqui do lado, os dois carbonos, a tetravalência de todos os dois carbonos, e vou colocar aqui os radicais ligados a eles, olha. Estão vendo que do lado direito eu tenho hidrogênio e metil, e do meu lado esquerdo metil e hidrogênio. Agora eu vou circular, eu vou escolher um semelhante dos dois lados, como eu escolhi no primeiro caso o metil, nesse também eu vou escolher o metil. Então, olha, eu tenho do meu lado esquerdo o metil,
no plano superior e do meu lado direito o metil no plano inferior. Percebam agora que eu circulei os radicais semelhantes nas duas estruturas. E no primeiro exemplo, os radicais metil estão no plano superior, todos os dois. Isso quer dizer que é uma molécula cis. Já no meu exemplo, nessa segunda molécula, no exemplo 2, eu tenho um radical metil no plano superior e o outro radical metil no plano inferior. Eles estão transversal. Eu digo que essa molécula tem isomeria trans, certo? Por isso que a gente chama cis e trans, certo? Para que vocês não esqueçam, é só lembrar de transversal, estão em lados opostos, estão transversal, ok? Então, isso aqui é isomeria geométrica. Então, é um pequeno detalhe, parece ser insignificante, mas na prática isso tem grandes efeitos. E já vou dar um efeito prático, certo? Vou colocar aqui um exemplo prático que acontece no dia a dia. Pronto. Outro exemplo, 2-cloro, 3-metil, pente, 2-eno. Vamos lá, desenhar essa estrutura. A gente costuma desenhar essa estrutura, a cadeia principal linear e as ramificações ainda. Vamos desenhar agora essa molécula com essa nova maneira, certo? Pegando primeiro os carbonos da dupla ligação, depois colocando a tetravalência de todos eles, e aí eu vou perceber o carbono que está à esquerda, lá em cima, na molécula de cima, ele está ligado ao metil e a um cloro. E o carbono da direita está ligado a um etil e a um metil. Vamos colocar esses radicais. Aí, percebam, é a mesma molécula desenhada de maneira diferente. Agora, eu vou fazer uma linha imaginária bem no meio da insaturação. Não precisa colocar, eu coloquei um outro, mas aqui não precisa colocar. Vou imaginar uma linha imaginária cortando a insaturação e vou procurar do lado esquerdo e do lado direito radicais iguais. Nesse caso, eu tenho no meu lado esquerdo, no meu lado esquerdo eu tenho metil e no meu lado direito eu também tenho metil, certo? Então, olha, eu tenho do lado esquerdo metil que tem também do lado direito. Circulei os dois, certo? Vou desenhar novamente outra molécula, a tetravalência dos carbonos, certo? E agora eu vou colocar o lado esquerdo eu permaneço da mesma forma, metil e cloro. Do lado esquerdo eu giro. Notem que o etil que estava para cima foi para baixo, o metil subiu do lado direito. Vou circular os semelhantes, o metil. Pronto. Nessa primeira representação, eu tenho metil na transversal. Logo, essa é a molécula com isomeria trans. Nessa segunda representação, eu tenho os dois radicais metil no mesmo plano, no plano superior. Essa molécula tem isomeria cis, certo? Então, outro exemplo, nesse caso aqui, eu procurei quem era o semelhante do lado esquerdo e do lado direito para poder fazer as duas representações, a trans e a cis, ok? Vamos seguindo. No exemplo 3, eu tenho 1,2 de cloro-prop-1-eno. Vamos lá. A gente sempre costuma representar, então, assim, colocando a cadeia principal de maneira linear e depois colocando as ramificações. Nesse caso aqui, os grupos funcionais, cloro, no caso do haleto, né? E aí a gente vai pegar os carbonos da dupla ligação, certo? Vai colocar a tetravalência deles, certo? E aí, o carbono do lado esquerdo está ligado a um hidrogênio e a um cloro. E o do lado direito a um metil e a um cloro. Vamos colocar os radicais. Pronto. Vou fazer uma linha imaginária bem no meio da insaturação e vou procurar do lado esquerdo e do lado direito os semelhantes. Que nesse caso aqui, do lado esquerdo eu tenho cloro e do lado direito eu também tenho cloro. Circulei os dois e aí eu vou fazer outra representação, certo? Do lado esquerdo permanece a mesma coisa, hidrogênio e cloro, e do outro lado eu giro. Eu botei o cloro para cima e o metil para baixo. Procurando semelhantes, faço uma linha imaginária bem no meio da insaturação dos carbonos, né? E aí eu vou procurar quem são os radicais semelhantes, do lado esquerdo e do lado direito. E também é o cloro. Pronto. Nesse primeiro caso, eu tenho a isomeria cis e nesse segundo caso a isomeria trans, certo? Então, mais um exemplo para que vocês percebam novamente moléculas com isomeria diferente, o cis e o trans, certo?
dentro da isomeria geométrica. Pronto, aqui eu tenho uma mosca, né? E o que eu estou dizendo aqui, o isômero cis-9-tricoseno é o feromônio da mosca doméstica que atrai os machos. Já o isômero trans-9-tricoseno não possui nenhum efeito. Então, a mosca, quando ela quer atrair os machos, ela libera esse feromônio. E a molécula, para que tenha algum efeito, para que possa atrair os machos, tem que ser cis. Porque se tiver, por exemplo, se permanecer esse lado da molécula e o outro lado girar, e aí passa a ser uma molécula com isomeria trans, não vai causar efeito nenhum, certo? Então, é um clássico, esse exemplo é um clássico, a maioria dos livros de química trazem esse mesmo exemplo. Eu coloquei aqui para que vocês vejam que uma simples alteração já pode, inclusive, colocar em risco, né, a reprodução das moscas, já que se ela produzir apenas o trans, ela não vai atrair os machos e não vai ter a reprodução, ok? A primeira observação que eu vou colocar aqui. Para o seno que apresente os ligantes do carbono da dupla ligação, todos diferentes entre si. Então, eu tenho aqui os dois carbonos da dupla ligação, vou colocar a tetravalência deles, né? E vou colocar aqui, ó. Pronto, agora eu coloquei do lado esquerdo hidrogênio e cloro e do lado direito metil e flúor. Se eu traçar uma linha imaginária bem em cima da insaturação e procurar quem é semelhante do lado esquerdo e do lado direito, eu não vou achar ninguém semelhante para que possa fazer a comparação do cis e do trans. Né? Não tem ninguém semelhante. E aí, essa molécula aí que eu acabei de desenhar, é cis ou trans? Nenhum dos dois, nem é cis e nem é trans. Mas tem isomeria geométrica, só que eu não vou chamar de cis e trans. É essa observação que eu quero passar agora para vocês. Quando todos os ligantes são diferentes, como é que eu vou saber aquele que está todos os dois no mesmo plano ou em planos diferentes? Então, olha o que é que você vai observar. Nessa nomenclatura, consideramos como átomos ou grupos de átomos ligantes iguais os que apresentam maior número atômico. Então, vocês vão ver esses ligantes que estão grudados ao carbono da insaturação, os números atômicos dele, certo? Então, a letra E vem de uma palavra alemã que significa opostos. A letra Z vem de uma palavra alemã que significa juntos. Eu nem me atrevo a falar essa palavra em alemão, né? Então, depois vocês vejam aí no Google a tradução dessas palavras, que vocês vão ver que é exatamente isso, opostos e juntos, certo? Então, a gente aqui não vai mais usar cis e trans, a gente vai usar essas letras E para opostos e Z para juntos, certo? Opostos em planos diferentes, um vai estar no superior e o outro no inferior, e juntos estariam no mesmo plano, ok? Então, vamos lá. Analisando os números atômicos dos ligantes dos carbonos da dupla ligação. Pronto, aqui eu tenho o carbono da dupla, tenho a tetravalência de cada carbono, e aí eu vou repetir aquele mesmo exemplo. Notem que eu tenho hidrogênio, tenho metil, mas quem está ligado ao carbono da dupla é outro carbono, eu tenho flúor e tenho cloro. Eu vou observar o número atômico de todos esses que estão ligados a esses carbonos da dupla. Nesse primeiro, do hidrogênio, o número atômico do hidrogênio é 1. Do carbono, que é o carbono que está ligado ao carbono insaturado. Então, o número atômico do carbono é 6. Do cloro, eu tenho o número atômico 17 e do flúor eu tenho o número atômico 9. Já sei os números atômicos de todos os ligantes dos carbonos da insaturação. Aí agora eu vou traçar uma linha imaginária bem no meio da insaturação e vou procurar do lado esquerdo quem é que tem o maior número atômico e circulo, que foi o cloro. Do lado direito eu vou circular quem é que tem o maior número atômico, que nesse caso foi o flúor. Notem que todos os dois que estão circulados estão no plano inferior. Logo, esse daí eu diria que tem isomeria Z, ok? Que lá que vocês viram no slide anterior, quer dizer junto, a origem é de uma palavra alemã que quer dizer juntos, estão no mesmo plano. Pronto. Mas vamos supor, vou apagar aqui, né? Pronto. Que
eu tenho essa situação aqui, olha, do lado esquerdo permanece a mesma coisa, mas do lado direito eu inverti. Novamente, eu vou circular aqueles que têm os maiores números atômicos. Eu já sei que é o cloro e que é o flúor. E agora eles estão em planos opostos, certo? E nesse caso aqui, por serem diferentes, porém ter os maiores números atômicos, eu digo que a isomeria é AE, certo? Eu represento pela letra E, que é a origem de uma palavra alemã que quer dizer opostos, em planos opostos. Certo? Note que o flúor está no plano superior e o cloro está no plano inferior. Então, quando todos os ligantes dos carbonos da dupla ligação forem diferentes, eu tenho que fazer essa análise. Ou melhor dizendo, eu tenho que colocar essa simbologia para justificar a isomeria geométrica. Ok? Vamos dar continuidade. Agora, o segundo caso, que é quando acontece com compostos cíclicos, ou seja, de cadeias fechadas, né? Então, eu coloquei aqui como exemplo o 1,2 de clorociclopropano, né? Então, para ele a gente representa propano e ciclo, porque é fechado, e propano, porque tem 3 carbonos. A representação seria um triângulo, né? Se fosse em forma geométrica. Pronto. E aí eu tenho, olha, no carbono 1 e no carbono 2 eu tenho cloro. E a gente representava assim. Notem que eu também posso representar assim. E nessa primeira representação, eu tenho cloro e cloro. Na segunda representação, eu tenho um cloro no plano inferior e o outro no plano superior. Logo, nesse primeiro caso, eu tenho o cis, e nesse segundo caso, eu tenho um trans, certo? Mas como isso seria na prática, no espaço? Como eu ia visualizar essa molécula? Porque eu estou representando aqui com forma geométrica, mas eu sei que ela não é simplesmente um triângulo. Vou mostrar essa mesma molécula. Olhe as duas representações de maneira mais tridimensional, né? E eu tenho, nesse primeiro caso, todas as duas moléculas do cloro no plano superior e, nesse segundo caso, na transversal. O primeiro cloro está no plano superior e o segundo no plano inferior. Certo? Note que bem no centro da molécula tem uma forma geométrica que é um triângulo, que a gente representa naquela outra estrutura, como se fosse uma forma geométrica triangular, certo? Então, a nossa aula de hoje vai ficar por aqui. Qualquer dúvida, pode fazer a pergunta por aqui e assim que acabar de assistir o vídeo, já pode responder as questões que estão lá na nossa sala virtual. E até a próxima aula.